Olá pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma aula para prosseguirmos com o estudo do Código de Ética Profissional do Contador, a NBC-PG 01. Nessa aula vamos falar um pouco mais sobre os deveres em relação à classe e aos colegas da profissão. Vamos do item 16 até o item 19. Serão apresentadas aqui algumas regras de respeito mútuo para a construção e manutenção de uma classe sólida e fraterna, como nós já vimos, de acordo com os princípios de cumprimento do Código de Ética. Bom, no item 16, para começarmos, temos: a conduta do contador com relação aos colegas deve ser pautada nos princípios de consideração, respeito, apreço e solidariedade, incluindo a harmonia da classe, ou construindo a harmonia da classe. Ou seja, é preciso respeitar todo e qualquer colega que execute a mesma profissão. É claro que isso vale num sentido mais geral, mas o código, o ideal, como nós já estudamos, é que a humanidade como um todo se respeitasse e fosse fraterna entre si. Mas, infelizmente, ainda se faz necessário declarar e destacar por escrito que essa conduta do profissional também precisa ser assim. Tá? Então, o código ele apenas tenta trazer aqui um pouco mais de luz a essa questão. Então, dizendo isso, mais uma vez, o código consegue ter um respaldo quando for cobrar isso de algum profissional. No item 17, a gente tem: o espírito de solidariedade, mesmo na condição de empregado, não induz nem justifica a participação ou a conivência com erro ou atos infringentes de normas técnicas, éticas ou legais que regem o exercício da profissão. Então aqui é para esclarecer, olha, o fato de você estar, por exemplo, na condição de empregado, não faz com que você tenha que executar algo que vá contra a legislação, que vá contra uma norma técnica. Esse espírito, você não pode, por exemplo, para um conselho de ética, alegar isso. Você não pode, diante da legislação, alegar que o fato de ser empregado te colocava nessa posição de ter que ser conivente com o erro. Quando você vê algo de errado, você precisa buscar a correção, como a gente já estudou também na parte de normas gerais, nas normas voltadas ali para os princípios e o cumprimento do código, especialmente na unidade 2, a ética geral, aplicada então a essa nossa profissão. No item 18 a gente tem: o contador deve, em relação aos colegas, então aqui vejam, a gente tem obrigações para com os colegas, observar as seguintes normas de conduta. Item A: abster-se ou deixar de fazer referências prejudiciais ou de qualquer modo desabonadoras, que destruam ali o caráter dos colegas da profissão. No item B: abster-se, mais uma vez, abster-se da aceitação de encargo profissional em substituição a colega que dele tenha desistido para preservar a dignidade ou os interesses da profissão ou da classe. Então vamos imaginar aqui, fazer uma pausa rapidinho, o colega ele acabou desistindo de executar o trabalho para um determinado empresário porque percebeu que aquele empresário buscava burlar a legislação. Você pega e aceita aquele serviço, substitui aquele profissional e percebe que as condições continuam as mesmas, Então aquele profissional ele desistiu por quê? Porque o empresário queria fazer um caixa 2. Você, como profissional, precisa entender que é necessário que você não aceite essa substituição. Tá? Então, se estava ocorrendo algo de errado, a gente precisa buscar a correção daquilo. Isso que garante com que toda a classe se defenda. Então, se todos os contadores não fizerem isso, se eles não fizerem de maneira errada, se não agirem de maneira contrária aos procedimentos técnicos, à legislação, todo mundo vai estar, na verdade, se defendendo, ajudando a própria classe a ser mais respeitada. No item C: jamais se apropriar de trabalhos, iniciativas ou soluções encontradas por colegas que deles não tenha participado, apresentando-os como próprios. Então aqui está sendo claro no sentido de que aquilo que foi feito ou encontrado por alguém, uma iniciativa, uma solução, a resolução de determinado problema que foi executada por um colega, precisa ser respeitado. Então, por incrível que pareça, apesar do mundo já ser tão dinâmico e organizado em trabalho profissional como nós já temos hoje, regras e tudo mais, ainda se faz necessário reforçar essas questões éticas. Então, infelizmente, no dia a dia nós ainda temos essas coisas acontecendo. E aí, quando o código coloca isso, por mais óbvio que possa parecer, o código, mais uma vez, está se respaldando. Não, eu falo código, mas eu me refiro ao conselho, tá bom? Ao conselho e aos próprios profissionais. Então, quando alguém se apropria de uma solução que eu encontrei, eu tenho respaldo no código.
para dizer, olha, essa pessoa não está agindo eticamente, eu solicito que seja verificada essa conduta. Então, isso permite que os próprios profissionais possam se fiscalizar, aprimorar o seu próprio trabalho, a sua qualidade de trabalho, a sua qualidade de convivência entre si, ok? No item D, a gente tem: o contador deve evitar desentendimentos com o colega que substituir ou com o seu substituto no exercício profissional. Isso é para esclarecer, olha, é comum que haja uma troca de serviço contábil. Então, uma empresa ela pode ter um contador hoje e outro contador amanhã. Ela fecha o contrato lá e começa a executar o seu trabalho. Então, se eu estou sendo substituído, eu preciso fornecer todas as informações, eu preciso agir de maneira mais harmoniosa possível e entender que isso faz parte da vida, né? Imagina se cada comerciante que tem ali, o cliente ele entra na sua loja e aí ele vê os preços, talvez ele não goste, vai no vizinho, vê lá e gosta mais do material, da qualidade, ou enfim, tem mais afinidade com aquela outra loja. E aí aquele primeiro que foi recusado começa a ficar com raiva, começa a criar um desentendimento, a gente teria o caos instalado na sociedade. Então isso vale também para os prestadores de serviço. Entender que ser substituído ou substituir alguém não significa necessariamente nem melhor nem pior. O importante é que ao executar o seu serviço, você o faça de maneira que seja respeitosa com os seus colegas. Os seus colegas do próprio escritório que você trabalha, os colegas da sua classe de modo geral. Tá bom? Inclusive com os colegas, aqueles profissionais que você trata diariamente. Então, às vezes o contador ele vai lidar com o departamento financeiro, com o departamento do RH. Essas pessoas podem ser tratadas como colegas também. Às vezes aquela pessoa não conhece determinada lei. O fato de você conhecer não significa que você é melhor. É justamente por isso que a gente começou a estudar o código de ética lá da ideia da ética ideológica. Então, parecia uma coisa separada, mas infelizmente a pessoa que não tem ali um conhecimento ético de si mesma, né, como a gente estudou, os seus próprios valores, os seus próprios defeitos, ela vai trazer isso para a profissão. E aqui, como a gente está vendo, é uma obrigação evitar desentendimentos, é uma obrigação respeitar o colega, não fazer ali referências prejudiciais, né, falar mal do colega. Então, infelizmente, quem faz isso no modo geral e trouxe isso para a profissão. Então, o Código de Ética, o Conselho de Ética, de modo geral, o Conselho Federal de Contabilidade também, busca eliminar essas práticas. E, como a gente viu, se faz necessário melhorar o indivíduo primeiro, para depois melhorar o profissional que aquele indivíduo é. Continuando, então, no item 19, a gente tem: o contador deve, com relação à sua classe, observar as seguintes normas de conduta: prestar sua cooperação moral, sua cooperação intelectual e material, salvo circunstâncias especiais que justifiquem a sua recusa. Então, por exemplo, se eu tenho determinado conhecimento em alguma área, é muito interessante que eu divulgue esse conhecimento, né? Que haja uma cooperação entre profissionais, que haja ali o entendimento de que essa classe precisa se respeitar e se ajudar. No item B, zelar pelo cumprimento dessa norma, pelo prestígio da classe, pela dignidade profissional e pelo aperfeiçoamento das suas instituições. Então é um dever de todos nós, inclusive do estudante da contabilidade. Muitas vezes a gente está acostumado com algumas coisas erradas, a gente sabe que é errado e esquece de lutar contra esses erros. E aí a gente acaba levando isso para a profissão. É justamente o contrário que o código está pedindo. Zele pelo cumprimento do próprio código, que você vai ver o resultado disso na prática, no seu dia a dia, quando você for um profissional, ou se você já é, continue zelando por ele. No item C, aceitar o desempenho de cargo de dirigente nas entidades de classe. Aqui está sendo declarado o seguinte: olha, o contador ele deve aceitar o desempenho de cargo de dirigente. Então, por exemplo, eu sou convidado para participar de uma chapa para eleição do Conselho Regional de Contabilidade. É permitido que eu faça isso. É inclusive indicado, né? Como a gente está vendo aqui, é interessante que isso aconteça para que haja um conselho, porque se todo mundo recusar, né, não vamos ter mais um conselho regional, não vamos ter mais um conselho federal. Agora, existem situações, olha, esse não é o momento da minha vida, estou terminando uma pós-graduação, eu estou pensando em outras coisas, estou expandindo meu escritório, estou começando agora e não consigo realmente me dedicar tanto. Tudo bem, essa justa recusa é permitida também. Mas é interessante que todos os profissionais, inclusive aqueles que não necessariamente estão executando um cargo, mas acompanhando o trabalho daqueles que fazem, fiscalizando, contribuindo e tudo mais. No item D, a gente tem então acatar as decisões aprovadas pela classe contábil. Mais uma vez,
De nada adianta eu falar, olha, eu faço parte de um grupo de profissionais, de uma classe profissional, e ir contra tudo, né? É meio que compreensível que haja ali talvez uma discordância entre profissionais, que haja talvez ali uma visão diferente das coisas, mas isso precisa ser resolvido por meio do diálogo, por meio da constante cooperação, como a gente viu agora há pouco. Tá? Então, acatar as decisões é nesse sentido. De nada adianta a gente ter uma profissão regulamentada no Brasil que exigiu tanto esforço para que isso ocorresse, e aí simplesmente eu falar, não, eu sou contador, mas eu não gosto da classe que eu trabalho, é todo mundo ruim, só eu que sou o bom. Talvez esse tipo de pensamento ele já esteja antiquado, a gente já consiga ter uma geração que supere esse tipo de ideia, e como indivíduo primeiro melhorando a si mesmo, você com certeza vai melhorar a classe que você participa profissionalmente. No item E, para a gente chegar então a praticamente aí os últimos itens do código, nós vamos ter não formular juízos depreciativos sobre a classe contábil, que é o que eu acabei de afirmar, né? O contador deve, no item F, informar aos órgãos competentes sobre irregularidades comprovadamente ocorridas na administração de entidade da classe contábil. Então aí, mais uma vez, fiscalizar o trabalho que é executado pela classe, né, pela entidade, pelo Conselho Regional, pelas delegacias dos conselhos, pelo Conselho Federal, isso é parte inerente à nossa profissão. Nós precisamos, inclusive, dedicar tempo a isso também. No item G, jamais se utilizar de posição ocupada em entidades de classe para benefício próprio ou para proveito pessoal. Precisava colocar isso no código? Infelizmente, precisava. É melhor ter e deixar claro que isso não pode acontecer do que alguém simplesmente se aproveitar dessa brecha e falar assim, não tem escrito em lugar nenhum, então talvez não seja ruim. Porque como a gente já viu, o ser humano ele tem ali uma visão muito diferente, né? Cada ser humano tem uma visão muito própria, muito pessoal sobre o que é certo e errado. E aí às vezes é melhor que a gente esclareça de maneira mais transparente, como esse item G, e deixe claro que isso não é uma coisa legal para todo mundo. Tá? Isso não é uma coisa ideal, eticamente falando, utilizar-se de ocupar de uma posição em entidade para benefício próprio. Ok? Então, como a gente viu, os deveres em relação à classe eles são relativamente simples e giram em torno justamente dessa construção ou de uma padronização de condutas para valorizar a profissão de maneira geral. Então, primeiro a gente valoriza internamente, ou seja, melhora os profissionais de maneira interna, para depois transformar e refletir isso para a comunidade, para como as pessoas enxergam a classe dos contadores, para simplesmente mudar aquele padrão de que o contador ele é um mero recolhedor de tributos, né, como a gente já teve em épocas passadas. Essa pode talvez ser a origem da profissão, mas como a gente já vê hoje, nos dias de hoje, especialmente com mais informação, a gente tem melhorado essa opinião pública, digamos assim, sobre a profissão. Né? A opinião dos empresários começou a ser modificada quando os contadores tomaram a iniciativa e falaram, não, a gente não faz simplesmente a elaboração de um balanço, a gente faz a análise e demonstra para você se ele está melhor, se ele está pior, a gente faz uma análise da sua demonstração de resultado para poder justamente entender como que está o seu resultado econômico ao longo dos últimos anos, e etc, etc, etc. São muitos trabalhos que são feitos, e esses trabalhos eles podem talvez ser muito bem tecnicamente, mas se eles não tiverem essa base ética, nós sempre teremos essa dificuldade em relação à classe de maneira interna e isso reflete externamente para aqueles que não fazem parte. Bacana? Então, obrigado pela atenção de vocês nessa aula. Vejo vocês na próxima aula, onde nós vamos chegar aos finalmente do código, falando então das penalidades, aquilo que é previsto e como funciona esse processo de penalidade do Código de Ética Contábil. Obrigado, bons estudos e até a próxima.